que é um assunto muito interessante, né? Educação financeira é um negócio que vale a pena a gente tratar. E já falando de antemão para vocês, pessoal, seguinte, na última, a gente já teve live com o Hernani aqui, só que a live com o Hernani que a gente teve foi sobre educação financeira, ok? Hoje vai ser sobre educação financeira, só que sobre investimento. Tá? Eu vi que algumas pessoas até falaram, eu já assisti essa live. Não, você não assistiu essa live. Você assistiu uma live sobre, primeiro, sobre educação financeira na forma mais básica possível, que é como você, né, trabalha organização, né? A questão do seu dinheiro, como é que você guarda dinheiro, qual que é o princípio aí da educação financeira. Hoje, o assunto é um pouco mais forte. A gente vai falar sobre investimento. Quando a gente fala sobre investimento, a gente tem basicamente, pelo menos aí, basicamente, dois tipos de investimento, que tem a ver com investimento em renda fixa e investimento em renda variável. Ok? Hoje nós vamos trabalhar sobre renda fixa. Ok? Provavelmente, futuramente, com o Hernani ou comigo, ou com outro profissional, a gente vai falar sobre renda variável, que é uma outra forma de investimento. Eu, particularmente, invisto em renda fixa e renda variável. Ok? Eu sou um pouco agressivo nos meus investimentos. E comecei agora com o terceiro investimento, Hernani. Eu comecei com criptomoeda. Opa! É bom Pois também, Na verdade, não a criptomoeda, né, em si. Eu comprei fundo de criptomoeda, que é um que acabou de entrar agora na Bovespa. Então entendeu? Acho que é mais seguro do que comprar a moeda propriamente dito, porque se eu compro a moeda propriamente dita, se eu perder a chave, acabou. Né? Agora, na Bolsa de Valores convencional, fica muito mais fácil de controlar. Ok? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu ainda estou me recuperando do Covid, quase fui para o outro lado lá. Eu espero que, se eu tivesse ido para o outro lado, fosse para o lado de cima, né? Amém. Quem decide isso aí é só Papai do Céu. Mas eu acho que ele falou assim, fica lá embaixo, você ainda tem muita coisa para fazer. Então eu tô aqui, só que eu ainda tô em recuperação ainda, então não posso ficar falando muito, porque isso ainda cansa, ok? Eu vou deixar vocês aqui, eu tô aqui na sala, vou participar direitinho com vocês aqui, com o Hernani, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Eu acho que vale a pena vocês fazerem perguntas também, para deixar o ambiente aqui mais promissor. Afinal de contas, a gente abriu essa live porque muita gente não pode fazer live à noite, a gente abriu ela também de dia no sábado para facilitar para as pessoas, ok? E a gente está aí. E agora, Hernani, é com você. Eu vou te dar permissão aí para você. Você tem uma apresentação? Tenho sim. Né? Eu vou te dar permissão aqui para você fazer. Vê se já está ok aí. Vocês estão vendo? Isso, tá top. Aí você podia, só para ficar melhor. Estão vendo? Ou não? Não, nem acho que eu compartilhei. A primeira que você fez estava certinho. Agora eu tô vendo. Ai, volta. Deu? Não deu não, Hernando. Não? Então, peraí. É porque eu tô com duas telas aqui. Aí eu tô desligando uma aqui. Depois que você aprende a trabalhar com duas telas, cara, você não volta a trabalhar da mesma forma, não, viu? É muito bom. Agora vai dar, bem.
Aí eu vou te pedir para você... Isso aí. Pode estar contigo. Opa, obrigado, Eu Cristiano. vou me Mais uma silenciar vez aqui, aí. mas eu tô aqui, beleza? Tá ok. Mais uma vez aí, agradecer o seu convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, com os alunos aí do SEBRAC de Contagem, compartilhando de um assunto que é tão interessante, de um assunto que é tão comum a nós, né, que é cuidar do nosso dinheiro, né? Seja pouco, seja muito, todos nós temos que ter atenção aos nossos recursos, os recursos que chegam até a nossa mão, porque a gente sabe, só a gente sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é suado esse dinheiro que chega até a nossa mão. Então, a gente tem que ter as metas definidas, as metas traçadas, os objetivos bem definidos, para que a gente possa fazer o maior proveito desses recursos. De antemão, agradeço a presença de todos, a atenção de todos que estão aí. O Wesley, né, que já é um seguidor lá do meu conteúdo lá no Instagram, a gente está sempre interagindo aí, bom ver você por aqui, rapaz. E aquilo que o Cristiano falou, na primeira live, nós tratamos da organização financeira, porque as pessoas que me procuram para mentoria, muitas das vezes estão endividadas, estão com algum descontrole nos seus orçamentos, e aí assim que a gente dá uma equilibrada nas contas, assim que a gente dá uma organização financeira, eu logo ensino, tanto que eu deixo para a penúltima e última sessão, a trabalhar com investimento, porque todos nós temos que ter em mente que nós precisamos aplicar os nossos recursos. Dinheiro ali parado em conta corrente, seja o valor que for, o banco que está trabalhando com esse seu recurso, o banco está ganhando dinheiro. E hoje, com os aplicativos que a gente tem dos bancos, o acesso que a gente tem às corretoras, hoje, tudo de forma gratuita, tudo de forma acessível ao nosso celular, não faz sentido nós deixarmos dinheiro parado em conta corrente, e hoje, até em poupança, não está mais vantagem hoje deixar o dinheiro em poupança, porque hoje o rendimento da poupança ele está menor que a inflação. Então, toda vez que o rendimento está menor que a inflação, você está perdendo dinheiro. Então, se você ganhou R$ 100 de investimento, mas a inflação dos alimentos, tudo aumentando, aumentou em 120, na verdade, você perdeu R$ 20. E a gente vê hoje que os R$ 100 que você ia no supermercado 2, 3 meses atrás e comprava um determinado número de produtos, hoje você não compra mais a mesma quantidade com o mesmo valor. Então, a inflação está aí, está batendo na nossa porta, e hoje ela está comendo nosso dinheiro, né, nosso rendimento ali na poupança. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hernani Ferreira Aguiar, né, eu sou educador financeiro, tenho a formação em contabilidade pela PUC Minas, tenho um MBA em contabilidade tributária, sou mestre em administração de empresas, e ontem, essa semana, eu iniciei uma pós-graduação em educação financeira, mais focado mesmo na organização, no EFINC, né, no Instituto do Rio de Janeiro, aproveitando essa onda nossa de estudos online, de aulas online, eu me matriculei nessa pós lá, deve ter duração de um ano e meio, né? Você pode interagir comigo e seguir os meus conteúdos lá pela minha página Educação Financeira Aplicada, lá no Instagram, eu mandei no grupo do WhatsApp lá um convite, será um prazer ter vocês ali, diariamente eu posto conteúdos, dicas voltadas para o mundo das finanças. O que me levou a trazer esse conteúdo aqui para vocês, o que me leva a produzir conteúdos ligados a finanças para as pessoas que me seguem? Porque vocês podem ver aí, graças a Deus, Deus me abençoou e eu tive a oportunidade de passar por várias formações, graduação, MBA, mestrado, pós, em nenhuma delas foi tratado finanças pessoais. Sou especialista em finanças empresariais, demonstrações de resultado, elaboração de cursos, controladoria, tudo voltado para empresas e negócios. Em nenhum momento se ouvia falar como organizar suas finanças, como saber diferenciar um financiamento de um consórcio, como escolher uma melhor taxa de crédito bancário. Intuitivamente, a gente acaba aprendendo isso quando você estuda para as empresas, mas ninguém me ensinou a lidar com o cartão de crédito, ninguém me ensinou a tratar do meu dinheiro, dos meus recursos na pessoa física. Então, hoje eu quero trazer isso para o maior número de pessoas possível. E hoje eu busco conhecimento.
esse instituto aí criou essa pós, é a primeira turma deles, né, voltado para a educação financeira da pessoa física, e livros, né, porque realmente na faculdade você não passa por esses conteúdos, ok? Opa, alguém riscou minha tela ali. Para mim, conhecimento mais ação igual a resultado. Eu preciso que vocês peguem esse conhecimento aqui de hoje, coloquem em ação para gerar resultado. Porque todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo, que eu tenho, se eu não colocar em ação, se eu não colocar em prática, ele não vai gerar para mim resultado. Então, é importante que vocês peguem esse conhecimento, coloquem em ação para gerar resultado. Senão vai ser simplesmente uma live que vocês assistiram, mas simplesmente uma aula aí, alguém falando de finanças que vocês estão ouvindo, tá ok? Eu já tinha dado a dica lá no grupo, vocês todos viram. Nós vamos tratar com muitos conceitos, muitos índices, muitas siglas novas, que provavelmente alguns vão estar ouvindo ele pela primeira vez. Então, pegue aí um papel, uma caneta, faça uma anotação. Se tiver alguma dúvida durante o conteúdo que eu estou falando, podem fazer a pergunta de vocês, mas é muito importante que vocês tenham algo para fazer uma anotação aí, tá ok? Eu preciso tomar muita água, gente, minha garganta seca rápido. Bem, quando se fala em investimento, toda vez que se fala em investir, culturalmente, nós não crescemos para isso, né? Nós não temos isso como um hábito, como algo que é igual à cultura americana, que o filho nasce, o pai já abre uma conta poupança pensando na faculdade daquele filho, pensando na previdência, na aposentadoria daquele filho. Infelizmente, nós não estamos ainda tão habituados dentro dessa cultura. Então, quando se fala em investimento, você hoje tem que definir um objetivo. Você tem que ter um objetivo por que você está investindo. Dessa forma, se você não definir, é muito difícil ter uma direção definida para o seu investimento. Então, quando você define o seu objetivo, toda vez que você fraquejar, ou então não quiser, não sentir ali, não, esse mês eu não quero destinar parte do meu recurso, eu quero gastar, eu trabalho por isso mesmo, eu sou filho de Deus. Então, quando você define o objetivo, fica mais fácil, se torna mais fácil poupar, se torna menos sacrifício, porque, infelizmente, a gente ainda vê isso como um sacrifício. Então, outra coisa também que a gente tem que definir é prazo. É muito importante, toda vez que você pensar em investir algo, que você for definir um tipo de investimento, você tem que ter em mente qual que é o prazo. Por isso que eu não posso indicar investimentos assim. Às vezes as pessoas me chamam no Instagram e falam assim, me indica um investimento. Não é simples assim. A gente tem que olhar vários pontos, que na próxima tela eu vou tratar. Mas um dos pontos principais é qual o prazo que você quer que esse dinheiro fique investido. Você pode deixar esse dinheiro investido. Então, nós temos o curto, o médio e o longo prazo. Sendo o curto prazo, até 2 anos. O médio prazo, de 2 a 5 anos. E o longo prazo, acima de 5 anos. E outra coisa também são o perfil dos investidores, né? O perfil da pessoa que está tratando com investimento. Ele pode ser conservador. Conservador é aquele cara que tem medo de perder, muito receio de perder o valor que está investido, o valor principal. O que é o valor principal? Se hoje você investir R$2.000 no CDB ou na poupança, seja o que for, esses R$2.000 é o valor principal. Então, quando você investe em renda fixa, dificilmente você perde o valor principal. Você vai ver logo à frente que você tem menos rendimento. Mas quando é uma renda variável, esse valor principal seu já entra em risco. Corre o risco de você investir 2 e sair dali com R$1.000 ou R$500. Então, o conservador ele não coloca em risco o valor principal dele. O moderado, ele já vai diversificar os seus investimentos. O moderado é aquele cara assim, não, parte eu quero deixar em renda fixa, parte eu posso me aventurar. Mais ou menos a trajetória que o Cristiano está caminhando agora, e ele nos disse aí antes de nós iniciarmos aí. E o arrojado é aquele cara já que vai para 100% em renda variável, não tem medo de perder o valor principal, um dia ganha muito, outro dia perde tudo, então está sempre nesse sentido aí, tá ok? Então, a gente define dessa forma.
E quando se trata de renda fixa, eu já disse para vocês que aí sim, nós estamos falando de um perfil conservador. Todos os investimentos eles possuem alguns fatores que nós vamos ter que estar avaliando antes de definir a nossa carteira de investimento, né? Investir é muito bom, mas a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Alguns fatores que nós vamos traçar antes, que eu vou perguntar a vocês antes da gente definir investimentos, se vocês me tiverem uma consultoria comigo. Qual que é a aplicação mínima, né? Todo investimento hoje, ele tem uma aplicação mínima que você pode estar destinando a ele. O período da aplicação, o prazo, a liquidez do investimento. Toda vez que vocês ouvirem falar termo liquidez, com quanto tempo esse investimento torna dinheiro no seu bolso? Por quanto tempo? Então, quando você escolhe investimento com 2 anos de validade, com prazo de 2 anos, em 2 anos você não pode mexer. Então, é um investimento que não tem uma liquidez imediata, né? Ele vai ter a liquidez, ele vai se tornar dinheiro no seu bolso daqui a 2 anos. Então, uma pessoa hoje que coloca todos os seus recursos investidos em imóveis, em veículos, em bens, a liquidez é menor ainda. Por quê? Você sabe que, vamos supor, você tem vários apartamentos, aí você precisa de R$200 mil hoje. Aí um apartamento de R$200 mil, a gente sabe que hoje um imóvel à venda pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou até anos. Então, esse imóvel não tem liquidez nenhuma. Então, o investimento é muito importante você ver a liquidez, porque tem alguns até de liquidez diária, liquidez imediata. Precisou, resgate. A poupança é assim. Por isso que, às vezes, muita gente deixa dinheiro em poupança. Precisou, na mesma hora, entrou lá, transferiu para a conta corrente. Mas nós temos CDB de liquidez imediata. CDB que você aplica e, logo em seguida, você pode fazer a sua retirada. Então, toda vez que eu ouvir falar em liquidez, coloque isso na sua cabeça. Quanto tempo se torna dinheiro em nosso bolso, né? Quais os custos envolvidos, né? Nós vamos ver que alguns vão ter as suas taxas de corretora, de banco, e tributos também, imposto de renda, IOF, né? O Leão, que é conhecido aí a figura do imposto de renda, não ia deixar a gente ter esse rendimento sem ele dar a mordidinha dele. A rentabilidade é o termo que se usa para o retorno do investimento. Quanto você vai ter, se você aplicar R$2.000, qual a rentabilidade desses R$2.000 aqui 1 ano, 2 anos, ok? Cristiano, nós temos até às 18 horas, né? Turma aí hoje aí tá tranquilo, né? Nós temos liberado até às 18 horas, né? Oh, meu Deus do céu. Tô brincando, gente. Dentro de 40, 1 hora a gente termina. Os riscos envolvidos, né? Tem que falar para vocês sobre os riscos que o seu rendimento ali está correndo, né? Aí é onde a gente define o perfil do investidor, né? Quando se fala em risco, tem uns que vão amarelar mesmo, não querem correr, tá certo, né? Então, essa análise é muito importante para se investir com consciência. Tem esses tópicos aí definidos antes de definir aonde você vai estar alocando seus investimentos. E a renda fixa, o investidor terá previamente uma boa noção de qual será a rentabilidade, né? A renda fixa ela nos traz isso de uma forma bem previsível. Qual que vai ser a nossa rentabilidade? Rentabilidade é ganho, lembram disso? Qual vai ser a nossa rentabilidade, nosso ganho ao final desse investimento, ao prazo que esse dinheiro ficar alocado lá em renda fixa? Já diferente da renda variável, que não tem previsibilidade alguma, né? A renda variável ela vai estar atrelada a vários pontos. Um Twitter do Bolsonaro, né, falando que vai mexer na presidência da Petrobras, derruba ação lá embaixo, né? Qualquer influência da economia, a China fecha a fronteira para o Brasil aí, né, na importação, na exportação, as ações vão lá embaixo, né? Então, por isso que a Bolsa de Valores é aquela loucura aí, gente, né? Quando eu era criança, eu lembro de ver aquelas imagens ali dos homens no telefone, aquelas telas ali, eu ficava, gente, o que é isso? Que mundo é esse? Então, ali é o mundo da renda variável, que qualquer telefone, qualquer Twitter, qualquer publicação hoje, qualquer reportagem, qualquer movimento, né? Esse Covid aí derrubou inúmeras ações. Então, a renda variável envolve muito mais risco e muito mais estudo. Sendo que a renda fixa, você já vai sair da aula aqui de hoje com 40 minutos
tendo uma boa condição de poder avaliar um investimento de renda fixa para você. Você não vai se tornar um expert, mas você tem certeza que você vai sair daqui com uma boa condição de poder avaliar o investimento de renda fixa para você. Mas atenção, o risco não é zero em investimento de renda fixa, né? Não se pode falar em risco zero, né? O risco é bem menor, os riscos são minimizados, mas não existe risco zero para todo e qualquer tipo de investimento que você faça, tá ok? Tá indo bem? Estou acelerado demais, não, Tiago? Tá dando para acompanhar? A turma aí também? Tá bom. Então, tá bom, Rosana. Obrigado pelo Ok. retorno. Turma, investimentos, né? Quando se fala em investimento, a gente vai olhar para esses 3 fatores aí, que é o triângulo de Nigro, né? Lá do Thiago Nigro, peguei dele lá. Eu já ouvi Risco, falar rentabilidade. Tem um livro dele aqui, ó. Depois eu vou indicar para vocês aqui, muito bom sobre investimentos. Essas 3 pontos, né, que fazem, que você pode utilizar em todo e qualquer tipo de investimento. Proporcionalmente falando, quanto maior o risco, maior o rendimento, que é o mesmo que a rentabilidade. Rendimento e rentabilidade, mesma coisa. Então, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Por isso, nós vamos ver maiores os ganhos na renda variável, porque o risco é maior. Em contrapartida, menor o risco, menor a rentabilidade, o rendimento. A liquidez aí, ó, a base do nosso liquidez é o quê? Por quanto tempo esse investimento meu lá vira dinheiro no meu bolso, né? Eu posso usar ele, né? E uma das dicas que a gente dá, a reserva de emergência, que é aquela reserva que você constitui para emergência, né? O próprio nome diz, um caso de saúde, um problema no carro, um problema na família, ela tem que estar em algo que tenha liquidez, porque a emergência você vai precisar do dia para a noite, né? O Cristiano aí deve recorrer a isso aí, sem estar esperando. Então, se ele está com o dinheiro dele travado ali em algo de 2, 3 anos, ele não teve a liquidez aí imediata, de 1 semana, 3, 4 dias aí, para uma emergência de saúde, igual ele passou. Um outro ponto, os títulos de renda fixa, eles vão ter a remuneração dele, a rentabilidade deles, de 3 formas. Primeiro, os títulos podem ser pré-fixados. Antes de você entra lá na parte de renda fixa do seu banco, investimentos em renda fixa, você vai ver lá, por exemplo, CDB, rendimento 7% ao ano, até o vencimento. Então, ali já está fixando o rendimento que você vai ter, né? LCI, 3% ao ano. Então, ali você já sabe que você vai ganhar 3% ao ano. Isso a gente chama de título pré-fixado. No ato ali do fechamento da sua aplicação, já se define o índice da rentabilidade, do ganho que você vai ter ao final desse investimento. Então, a gente chama isso de títulos de renda fixas pré-fixados. Gravem bem esse título aí. Gravem bem esse tipo de modalidade. Próxima modalidade são os títulos pós-fixados. Essa rentabilidade ela vai alterar, mas no início, no ato do seu investimento, você já define qual o índice que vai te remunerar sobre este investimento. Um exemplo, CDB que paga o IPCA. O IPCA é o índice que mede a inflação, que hoje a gente sabe que está, infelizmente, só aumentando, porque a inflação é o aumento do consumo, né? O aumento dos bens e serviços que a gente consome. Ou, às vezes, ele vai estar atrelado a Selic. Daqui a pouco eu entro em cada índice desse para vocês, tá ok? Nós vamos ter também títulos de renda fixa atrelado ao CDI, que é também um indexador de rentabilidade dos nossos investimentos. Dica, para investir nesses ativos, é importante analisar o movimento da economia. Por exemplo, nós vamos ter agora o aumento da Selic, né? Às vezes a gente ouve aí no Jornal Nacional, né? Em alguns telejornais, falando sobre aumento da Selic, o Banco Central mexeu na Selic, né? Às vezes a gente
não dá a devida atenção, mas nós temos investimentos em renda fixa, a maioria deles atrelado ao Selic. Então, hoje ele já está em 3,5% e a tendência é que ele se arrume em 5%, tornando, mais uma vez, a renda fixa atrativa para os nossos investimentos. Então, se a Selic hoje está 3,5% e eu fecho um CDB, um investimento atrelado à Selic, então é pós-fixado. Por quê? Ao longo do meu investimento, a Selic tende a aumentar, mas também tende a cair. Ok? Ela já teve a 14% em 2016 e já teve no início do ano a 2%. Então, oscilou aí. E nós vamos ter os títulos híbridos, né? Que mistura ali o pós, a parte fixada, a pré-fixada com a pós-fixada. E normalmente vai estar descrito assim: CDB rende 8% mais IPCA, ou IPCA mais 3%. Toda vez que um título te garante o rendimento do IPCA, é bem atrativo, porque ele está te garantindo, no mínimo, a inflação. Se a inflação aumentou muito, se os bens e serviços estão só aumentando o valor dele, o seu dinheiro não está perdendo para a inflação. E se ele ainda garante um pouco mais do que a inflação, ótimo, né? Então, nós garantimos ali a inflação e mais algum valor que ele possa estar atrelando. Então, esses títulos, eles são híbridos. Fechamos, então, nessas 3 modalidades aí dos títulos nós estamos: pré-fixado, pós-fixados e os híbridos, tá ok? Ô Hernani, Claro, Cristiano, estou te ouvindo. deixa eu só... porque assim, você falou de duas questões aqui, que todo mundo já sabe, né, no sentido de já ter ouvido falar, mas pode ser que tenha alguém aqui com dúvidas com relação ao que é exatamente isso. Você falou tanto do Selic quanto do IPCA, né? Uhum. Mas você pode falar aí para a gente o que é exatamente a Selic e o que Cristiano, é na frente, o IPCA? Ou você eu tem tenho os alguma coisa slides na dele frente? aqui. Tem Ah, umas tá. coisas. Não, beleza, então. Tem Ó, o conceito deles à frente aqui. ok, a gente tem Ok? 4 minutos para essa parte terminar. Eu abro uma nova novamente aí assim que essa cair, tá? Mas tem 4 minutos. Pode mandar bala aí. Ok, beleza, vamos lá. Então, vamos fechar aqui nos títulos aqui que a gente encontra. Renda fixa, nós vamos encontrar esses títulos disponíveis para nós investirmos, tá ok? À frente também o detalhe de cada um deles. Nós vamos ver o CDB, Certificado de Depósito Bancário, nós vamos ter o Tesouro Direto, tá ok? Tesouro Direto é o quê? Nós emprestamos dinheiro para o governo federal. O governo federal emite títulos do Tesouro Direto e capta recursos, né, com quem quer investir, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Pessoa jurídica são empresas. Nós vamos ter a LCI, que é as letras de câmbio imobiliário, né, que os bancos emitem letras de câmbio para a gente colocar dinheiro lá. Toda vez que eu escolho um LCI, eu estou destinando aquele investimento, o banco só pode aplicar aquele investimento no setor imobiliário. A mesma coisa as LCA. Toda vez que eu opto em investir o meu recurso em LCA, o banco pega o meu dinheiro e vai trabalhar com o agronegócio, ok? Investir no setor do agronegócio e na LCI no setor imobiliário. Nós temos ali de câmbio que são emitidas pelas financeiras, né? As corretoras. Nós vamos ter os certificados recebíveis imobiliários e os certificados recebíveis de agronegócio, que aí são emitidos pelas próprias empresas do setor imobiliário e do agronegócio que querem captar recursos. E nós vamos ter também os debêntures. Debêntures, o que é? Você emprestar dinheiro para uma empresa, sempre através de um banco, tá ok? Sempre através de um banco ou uma corretora. Banco, quando eu falo, ele dá exemplo, Santander, Banco Inter, Nubank, todos esses são bancos. E corretoras, nós temos a Ex Invest, a XP Investimento, que é a gigante, né? Cita um exemplo aí de alguma outra corretora aí, Cristiano, que eu não estou lembrando no momento.
Genial Investimentos, Tem XP, Modal tem Mais. uma outra grande. Modal Mais, exatamente. Então, todas essas são corretoras. Então, todos, eles fazem a intermediação desses investimentos que nós vamos estar Tem, fazendo. obviamente, os Então, toda vez próprios que a gente... bancos, né? Exatamente. Obviamente, os Então, toda próprios vez que bancos. você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para um banco emprestar para o outro. Né? CDB é isso. É um banco emprestando dinheiro para o outro, tudo usando o seu dinheiro, né? Ele pega o seu dinheiro, te paga uma rentabilidade dele e vai trabalhar com o seu dinheiro, né? Não é à toa que os lucros deles são lucros bilionários, lucros, né? Depois que tira toda a receita, cobre receita menos despesas e custos, ainda sobra bilhões. Algo muito bacana aqui da gente saber, algo que traz muita segurança para a gente, muita gente não sabe disso. Todos os nossos recursos hoje, seja qual banco que for, né, o nosso dinheiro em poupança, conta corrente e aplicações em renda fixa, aqui, ó, na última linha aqui, ó, CDB, LCI, LCA e as LCs, são garantidas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Se eu colocar até 250 mil, um minuto, né? 250 mil reais em um banco e ele vier quebrar, esse fundo me garante esse valor de volta. Por isso que o risco nesses investimentos é praticamente zero. Ele existe, mas é praticamente zero. Então, você tem garantido 250 mil reais para o seu CPF em cada instituição, limitado até 1 milhão. Então, se você tem 1 milhão para investir, você distribuir em 4 bancos, você está garantido até 250 mil reais, caso esses bancos venham a quebrar, a falir. Pessoal,